Bem-vinda. Desculpa por este... Diz? Eu desligo o microfone agora, certo? Assim, se quiseres... Não, se quiseres falar, estás à vontade de dizer alguma coisa, mas se não estiveres a falar, podes ir desligando, porque às vezes pode haver interferências. Vou desligar então. Mas estás à vontade se quiseres dizer alguma coisa. É que nós tínhamos a partilhar tela para o direto, só que não correu como estava à espera porque ficou com muito atraso. Eu não sei se vocês estavam a ter noção disso. Sim, nós estávamos a reparar, pelo menos eu e uma colega minha, tínhamos cerca de 1 minuto, pelo menos, mas também não sei se era por causa das nossas respostas escritas, se demorava mais tempo a responder também. Não, era mesmo da imagem, porque nós conseguíamos ver a diferença entre o Zoom e depois o direto. Tinha ali um período de latência grande. A ver se chega mais gente. Já partilhei na descrição. Peço desculpa por isto. Que é um bocadinho chato, 2 pessoas. Ok. Vou ver se as pessoas respondem aqui, se não... Admitir. Temos aqui a Mariana e a Helena também a entrar. Aparece. Claro que sabe. Boa tarde. Desculpem esta chatice de alterarmos as plataformas porque estava com atraso. Eu não sei se... Vocês podem ir falando através do micro ou então por mensagem, como quiserem. Se sentirem à vontade, também podem mostrar o vídeo, que nós não nos importamos. Sentirem à vontade para isso. Ok, há aqui algumas pessoas que ainda não estão. Vou abrir aqui uma coisa. Ok, eu queria esperar. Se calhar ainda faltam. Estão aqui quantas pessoas? Admitir ao Alexandre, já temos mais uma pessoa a entrar. 3, porque nós somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Somos 6. Portanto, estamos aqui mais ou menos metade. Quem? Aqui. Falta 1. Faltam pelo menos 3 pessoas ainda. Pronto, nós vamos começando para não... Sim. Eu não sei até que parte é que vocês conseguiram perceber a conversa do direto. Mas estavas a dizer o quê? Diz? Estávamos a perguntar se tinham todos ouvido os podcasts, não é? Sim, toda a gente... Elas responderam. Portanto... algumas de vocês ouviram a maior parte, pelo que foram respondendo. Assim eu não consigo ver o que é que nós... Pronto, isto é uma pergunta. Todas nós temos um bocadinho experiências, um bocadinho igual, mas também esta experiência no contexto escolar surgiu de forma muito diferente. Mas há aqui aspectos que todas nós temos em comum. Eu não sei se vocês, ao ouvirem os podcasts, conseguiram perceber essas questões. Aqui a questão da importância do contexto familiar, da relação com os educadores e professores, que nós temos muito um papel de mediadores também. Questões de a nossa capacidade de nos adaptarmos aos desafios, aos recursos de espaços das escolas que muitas vezes nos são disponibilizados. Portanto, aqui um conjunto de fatores que, apesar das nossas experiências serem um bocadinho diferentes, há aspectos sempre em comum neste contexto. Não sei se a Paula, a Lídia e a Anaís querem dizer alguma coisa em relação a isto. Penso que estão de acordo comigo. Sim, eu acho que assim, nós temos aqui as 2 universidades. Temos a Trás-os-Montes e a FMH de Lisboa. E acabamos de ser, apesar de serem universidades diferentes, temos as mesmas ideologias, bases pelo menos,
Isso nota-se agora na nossa intervenção, que apesar de cada uma até não estar a fazer o mesmo tipo de intervenção, nem com o mesmo tipo de população, nós sabemos que... E mesmo o mesmo tipo de sessões e tudo vai variando também. Exato. Cada uma depois tem a sua forma de trabalhar e etc. e adaptar-se ao contexto. Mas sim, realmente, como estavas a dizer, o contexto familiar e a relação que se tem com os professores ou educadores ou até os auxiliares é, sem dúvida, nós todas sentimos que isso é muito importante e acontece ou não, dependendo dos sítios. Sim, e nós, assim, como a Ana estava a dizer, eu e a Lídia formámos-nos na UTAD, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. A Paula e a Anaís formaram-se na Faculdade de Universidade Humana. Mas a formação de base também é ligeiramente diferente. A Paula tem um convidado especial. Na UTAD nós temos componentes mais práticas, de acordo com o que nós também vamos falando entre nós. Temos essa evidência que em Vila Real temos aulas mais práticas, contextos, mais discussão de casos, mais experiências. Isso já dava outro live. Pronto. O que eu ia dizer, eu coloquei as publicações que foram sendo feitas no Instagram sobre uma síntese ou uma frase sobre cada um dos episódios, não sei se toda a gente já viu, eu coloquei para vocês poderem rever, e também estão lá algumas das fotografias sobre um bocadinho do que nós fazemos. Claro que aquilo não resume todo o nosso trabalho, mas é algumas ideias, e não sei se têm alguma questão em relação a isso. Nós, para este encontro, nós recebemos aqui 3 questões. A primeira é uma questão que também foi sendo abordada ao longo dos episódios, que é falar um bocadinho mais sobre a relação dos psicometricistas e sobre os educadores e com os professores, de que forma é que ela é feita. Eu vou passar a palavra para vocês, o que é que vocês querem partilhar, daquilo que vocês já foram dito nos vossos episódios, o que é que acham que é necessário ainda acrescentar para ficar esclarecida esta questão. Não sei quem é que quer começar a falar. Podem adotar o sistema de mão no ar para não falarmos todos ao mesmo tempo. A questão era que... Peraí. Tem a ver com como é que nós contactávamos com os educadores, acho que não era? Sim, a forma como Laura. É que Não, ainda não é da... Esta questão ainda não é da Laura. É outra, está bem, desculpa. É a relação entre nós, os psicometricistas, e os educadores e professores. Como é que se dá? Sim, como é que ela surge? Porque esta questão não ficou bem clara. Nós recebemos esta questão, não ficou bem clara. Eu estou a perguntar-vos se vocês, para além daquilo que falaram nos episódios, têm mais algo a acrescentar ou a reforçar para que esta questão fique mais esclarecida. Acho que, para além do que eu falei, não é? No início é complicado essa relação entre nós, os professores e os educadores, não é? Porque somos um membro novo a surgir na escola, mas eu disse lá que era complicado porque os professores eram mais sérios, os educadores também, mas também devemos deixar um bocadinho que eles mostrem o trabalho deles para ganhar a confiança deles, não é? Mostrarmos um bocadinho do nosso, deixarmos eles assistirem a uma outra sessão, falarmos sempre com eles ao fim da sessão, não é? Porque eles gostam de saber como é que as crianças se portaram, como é que têm reagido, o que é que têm evoluído. Uhum. Eu acho que a relação é bom que haja uma boa relação entre técnicos, professores e educadores. Acho que é um ponto a favor também do trabalho da criança. Ok. Paula, queres acrescentar alguma coisa? Tu tens aqui a vertente também, tens o contacto com professores no pré-escolar, educadores e professores também no primeiro ciclo. É assim, no meu caso, eu no âmbito preventivo tenho mesmo as educadoras presentes nas aulas. Por isso há mesmo essa relação de proximidade, porque lá está, elas estão lá, não é? Por isso vai-se desenvolvendo ali uma relação. Eu própria incentivo a que elas participem nas aulas. Noto que com algumas é mais difícil do que outras, não é? Porque as aulas também são dinâmicas e é preciso muito movimento e isto tudo, e há pessoas que não
não se sentem à vontade a fazer isso. Mesmo pela própria personalidade delas, não é? Por serem educadoras, que se têm que sentir à vontade a fazer isso. Claro. Essa que é a realidade. Esses casos é sempre um bocadinho mais difícil de conseguir dar a volta, mas eu tento sempre, vou sempre tentando, mas não existe muita resposta do outro lado, faço a minha parte, precisamente por causa disso, porque se um dia acontecer alguma coisa ou houver qualquer situação, eu sei que fiz aquilo que tinha que fazer, não é? Sim. Se eu insisti, a educadora ou a professora não quis dar a abertura para, então se calhar também é preciso ela refletir sobre isso, não é? Porque a verdade é que isso vai influenciar muito o nosso trabalho com as crianças, quer seja no âmbito preventivo ou no âmbito terapêutico. São pessoas com quem estas crianças passam muito tempo e por isso, como é óbvio, também vai influenciar muito depois o trabalho que nós fazemos. Por isso, sim, acho que temos sempre que ir insistindo e temos que perceber que é uma parte importante do nosso trabalho. Eu já sinceramente já não me lembro muito bem o que é que disse ou não disse no meu episódio, mas eu acabo por estar um bocadinho numa situação diferente que as outras pessoas, porque eu trabalho de 1 para 1 e às vezes é um bocadinho ingrato, admito, mas pronto, isto tem das suas coisas e também depende das escolas onde eu estou. Pronto, aliás, é a segunda vez que estou nesta situação. Na outra escola, como disse, era mesmo muito complicado, eu não tive acesso a nada. Eu no segundo ano que lá estive nem sequer vi o PEI, ou seja, nem participei, nem vi o PEI final. Mas pronto, também era uma situação um bocadinho diferente, mas pronto, para imaginarem a situação, eu estava acompanhando, ou seja, no último ano que estive com a adolescente, ela estava no 10º ano e com a entrada do novo decreto de lei ela teve a possibilidade de fazer só algumas disciplinas, ela não estava a fazer o ano completo. Então, uma das disciplinas, imagina, era filosofia, para uma criança que tem dificuldade intelectual, muito complicado, que imagina, pelo menos na minha altura já era complicado. O que era, imagina naquela situação, ela simplesmente estava de corpo presente na aula, a professora, imagina, eu às vezes queria fazer um mini resumo ou trocar por miúdos o que a professora estava a dizer e, Inês, sabe, faz-me confusão estar a falar ao mesmo tempo, ou... Pronto, olha, peço desculpa, não é? Então, tu não sentiste grande abertura? Não, havia professoras que não eram nada, então depois quando chegou a época de fazer o teste, disse, olha professora, gostaria de saber como é que está a pensar em adaptar o teste, para eu poder começar a estudar com ela e a prepará-la. Sabe, Anís, isto não há muito como adaptar um teste de filosofia, não é? E não pode fugir muito das outras colegas. Eu fiquei, olha, caiu-me tudo e eu, para não me rir nem chorar, simplesmente fiquei calada e disse-lhe ok, porque as coisas só não dão para adaptar se nós não quisermos. Ok, filosofia é muito complicado, é muito teórico, mas há 1000 maneiras de nós estarmos a adaptar as coisas. Não venham dizer que é impossível e que não pode fugir das outras. Ou então tive professoras a dizer, como vai fazer o teste com consulta, o teste é igual das outras, só que é com consulta. Mas nós sabemos que não é igual, porque não vai compreender a questão, não vai-se perder a procurar a matéria. Pronto. Há professores, isso também eram professores mais velhos, ou seja, queriam ajudar, mas na realidade não estavam predispostas mas vai mudando. Por exemplo, nesta escola já sinto um bocadinho... Na minha experiência também já é um bocadinho diferente, porque eu trabalho numa escola que está inserida num bairro, portanto eu tenho uma relação de proximidade com os professores e eles estão sempre dispostos a ajudar, estão sempre dispostos e disponíveis para compreender melhor a criança, para o ajudar e receber as minhas estratégias para eles conseguirem estar melhor em sala de aula, mesmo para os próprios professores adaptarem as suas estratégias que já usavam, nesse sentido, porque eu trabalho com crianças muito vulneráveis, com condições mais precárias, e eles estão a par disso e estão sempre disponíveis para ajudar e fazer o que é necessário. Nós temos aqui outra questão que está muito relacionada com esta,
Se calhar vamos acabar aqui este tópico desta questão e depois eu vou perguntar se vocês têm alguma dúvida ainda, que é esta abordagem à escola ou jardim de infância, como é que ela é feita? Pronto, a relação, como nós vimos, é um desafio, vai depender sempre do professor, de nós mesmos, dos educadores, ou seja, depende dos técnicos e do meio envolvente, também das regras que a própria escola tem ou não, de acordo com as nossas experiências. Às vezes é mais fácil, outras vezes não. A abordagem à escola ou jardim de infância, no meu caso à escola, a abordagem foi feita através da associação, ou seja, estava eu enquanto técnica do projeto socioeducativo da associação, que eu estou a representar, e estava a coordenadora dos projetos. E nós as duas reunimos com a diretora daquela escola para propor esta atividade que nós designamos por Escola Aberta, onde eu dinamizo as sessões de psicomotricidade. E, portanto, foi a abordagem inicial, esta foi a minha. Eu das duas maneiras, aliás, mentira. Na outra escola onde estive, eu andava à procura de trabalho e enviei imensos currículos, e num dos currículos que enviei foi para aquele colégio, e a diretora contactou-me a dizer que tinha uma mãe que procurava alguém para dar apoio individualizado na escola. E pronto, ou seja, eu enviei para a escola enviou para a mãe, pronto, porque eu, tanto no outro trabalho como agora, eu estou diretamente ligada à família e não à escola. Eu trabalho na escola, mas não para a escola, digamos assim. E neste caso, como eu tinha dito no podcast, foi pronto, uma oferta de emprego que eu vi no Facebook, e foi através também então, pronto, dos pais. Ou seja, a antiga técnica ia sair, andava à procura de alguém, eu candidatei-me, e depois fiz a entrevista com os pais e pronto. É diferente, mas pronto. Porque eu estou diretamente ligada com os pais. No caso da Lídia, quer dizer, ela foi através do... Sim, no meu caso é muito parecido com o da Ana. Eu, como sou técnica, através de um projeto, tivemos que ir apresentar o projeto e os objetivos ao diretor da escola. Exato. Isto relativamente às escolas do primeiro ciclo e secundário. No pré-escolar, como eu criei o projeto, o subprojeto, assim dizendo, dentro onde eu estava incluída, também foi igual. Tive que reunir com a coordenadora das educadoras e apresentar assim o projeto para depois começar. Sim. Tu, Paula, queres acrescentar? Sim, eu acho que dependendo também do nosso âmbito de trabalho, também modifica-se um bocado como é que vamos apresentar aquilo que nós fazemos e em termos de objetivos e como é que nos destacamos, etc. Se falarmos dos mais pequeninos, até aos 6 anos, eu acho que em termos da creche nós temos muito mais abertura, porque também não existem muitas respostas para a creche, em termos de atividades que as escolas fornecem. Sim. Ali no pré-escolar é que torna-se um bocadinho mais complicado, porque nessas idades já há, por exemplo, a educação física, e o que eu tenho reparado em muitas escolas é que eles basicamente escolhem entre uma coisa e outra. É raro a escola que tem as duas coisas, ou tem a educação física ou tem a disciplina. Desculpa estar-te a interromper, mas por acaso a minha escola tem um monte de terapias. Os miúdos têm, quer dizer, não é bem terapias, eles têm mais, quer dizer, eles têm AECs, mas também têm vários terapeutas a ir fazer apoio individual. Mas também pode ser por ser um contexto diferente. Pois, não sei, provável. Mas é o que a Paula estava a dizer, também depende muito sim. dos contextos. Sim, mas o que a Paula está a dizer, eu também senti isso. Desculpa, Paula. Quando estive à procura de emprego e enviei várias propostas para escolas e também, porque eu também na altura estava a enviar muito para creche e pré-escolar e tudo isso. E sim, é difícil tu encontrares um sítio em que consiga ter dois profissionais diferentes, mas porque eles acham que fazem a mesma coisa, não é? Pronto. É isso, porque lá está, as pessoas também ainda não percebem muito bem o que é psicomotricidade, não é? E a verdade é que as pessoas de educação física também estão a tentar cada vez mais ter um trabalho muito lúdico. E então depois aquilo que transparece para fora, não é? Tipo, a capa do livro às vezes dá a entender que é um bocadinho a mesma coisa. Sim. Aí eu acho que nós podemos fazer a diferença abordando exatamente a questão de que nós temos em atenção os estádios de desenvolvimento
e para além de terem em consideração o estado de desenvolvimento, as especificidades de cada criança, porque a verdade não é que agora isto esteja para competir com as pessoas de educação física, não é óbvio, estou mais a dizer no sentido de do que é que nós nos destacamos. Os professores de educação física não têm muitos conhecimentos sobre isso, sobre o desenvolvimento infantil, têm mais da parte motora, mas não foge muito a isso. E depois a questão do desenvolvimento global, que nós também temos em consideração, não é? Eles, apesar das atividades, se nós olharmos para elas, conseguimos encontrar os objetivos, no caso deles é maioritariamente a parte motora, não é o resto, associado a cognitivo, social, emocional, etc. E ia dizer outra coisa e agora vou-se. Acho que era... Exato. E outra coisa é que nós, de certa forma, independentemente se em contexto terapêutico ou preventivo, principalmente no terapêutico, mas no preventivo também, nós de certa forma planeamos aquilo que vamos fazer. Mesmo a longo prazo, ou seja, aquilo que nós fazemos hoje com as crianças, de alguma forma vai ter impacto naquilo que nós também queremos fazer no futuro com elas. Eu, pelo menos, já assisti a aulas de educação física no pré-escolar e o que eu sentia é que os professores não tinham essa preocupação, ou seja, era mais para divertimento das crianças. Eles até têm noção que aquela atividade, para além da parte motora, também se calhar trabalha aquilo, outro, mas aquilo não tem um seguimento. Naquele dia decidem fazer aquilo e pronto, está feito. Sim. E nós não, né? Nós vamos porque eles também, o foco deles é mais na performance. Quando chega ali ao pré-escolar, temos uma preocupação de trabalhar competências que depois vão ser importantes para a fase escolar, não é? É uma coisa mesmo específica, pronto, um trabalho mais específico. No âmbito escolar mesmo, eu acho que aí, pronto, prevenção já não é bem prevenção, nem se encontra muita psicomotricidade ali só porque sim, é mais o âmbito terapêutico no contexto escolar, e aí eu acho que é muito pelas clínicas ou por projetos, como vocês estão a dizer. Nós irmos a uma escola mesmo sugerir psicomotricidade no âmbito terapêutico, não sei se resulta, sinceramente, porque nós psicomotricistas ou estão pelos CRIs ou estão por projetos. Pois é, falta... Estão assim, é um título independente numa Exato. A Raquel, escola, pelo menos eu não conheço ninguém. A Raquel não está e pronto, ela trabalha em contexto clínico, também seria aqui um bom contributo. Mas... Sim, o que estás a dizer, normalmente, isto também depende muito do contexto público e o privado. Porque depois no público, eu já há algum tempo não trabalho no público, mas o que eu tenho vindo a perceber, porque agora o caso que eu estou a seguir vai ter que sair da escola onde está, porque pronto, acabou a escolaridade para ela ali, então tem que mudar. E então, e os pais querem que eu continue a dar apoio, mas eles não se importam que seja no público ou no privado, neste momento está no privado. Mas o que nós temos vindo a ver é que o público tem algumas restrições de ter a longo prazo, de forma permanente, técnicos exteriores. Ou seja, imagina, eu, que sou contratada pela família, estar na escola pública a dar ali apoio constante. E eu acho que há alguma... Ou seja, não é da escola, isto acho que já vem mesmo de acima. Ou seja, acho que é preciso fazer um requerimento ao Ministério e assim... Pois para estar lá, se calhar, dentro da escola sem seres funcionário, não? Pois, eu acho... Pois, deve ser isso, porque se pensarmos bem, eu acabo por ser uma mais-valia para a escola, porque tem mais um recurso humano que eles não pagam e que estão... Pronto, né? E que acaba por estar mais responsável por um aluno que eles têm, não é? No privado, pronto, já é diferente. Muitas vezes, o que eu tenho sentido é que muitas vezes o privado é que pede aos pais para arranjarem alguém que dê mais, também dependendo do caso, né? Mas que dê mais apoio. E eu estava a dizer isto, já não sei porquê. Por causa da fala que estava a dizer de entrar no contexto escolar assim, pois é pronto, realmente entrar na escola pública só porque sim é difícil. Já ouvi casos que até mesmo de terapeutas da fala, que para dar uma sessão para acompanhar um aluno, há escolas que não deixam, que a terapia tem que ser feita fora do estabelecimento, da instituição. Sim, há muitas escolas não têm assim muita abertura, lá está, no privado acho que isso não acontece tanto. Sim. Mas no público não tem muita abertura para a entrada de uma pessoa de fora. Sim. Costumam colocar assim alguns entraves, ou é porque os horários não dão, ou é porque não há sala, ou é porque isto, ou é porque aquilo. Mas depois, muitas vezes, na verdade, o problema é a entrada de alguém estranho na escola, nem é...
Eu, por acaso, não Nem tive é esse o problema. resto. Mas eu acho que é diferente, porque eu acho que partindo de uma... Eu acho que aqui a questão é o facto de seres uma pessoa independente que vai propor... Sim, mas eu, neste caso, também sou independente à escola. Não, Eu tu trabalho vieste para a de uma- associação. Exatamente, vens da parte de uma associação. Estou a dizer, imagina Não eu é? que estou à Eu procura... também, Sim, já tive por uma associação numa escola pública. Não, Pronto. tratavam praticamente como psicomotriz, isto é um facto. É por isso é que eu também Pronto, mas eu acho que se calhar Pois, assim mas- é mais mas estava lá. fácil. Sim, eu acho que assim é mais Não, mas o que eu fácil. estou a querer dizer é que é diferente quando tu estás mesmo, és recrutada pela escola, por exemplo, através de uma EC, Sim. ou pronto, ou quando estás num outro projeto e esse projeto apresenta uma atividade à escola, uma proposta. Eu já acho que mesmo É assim diferente porque as continua- pessoas não. A associação está ali inserida no bairro, pode ser um ponto a favor, mas mesmo assim a associação é recente e há pessoas naquele bairro que ainda não conhecem a associação, mesmo a escola, nem toda a gente conhecia o valor da associação, não é? Por isso é que eu estou a dizer que também. Sim, porque eu acho não que... quer dizer nada. Ok, isto não depende. Pronto, desculpa. Não, eu queria perguntar se quem nos está a ouvir, se tem alguma questão, se estamos a falar rápido, também era bom que vocês pudessem dar algum feedback do que é que estão a sentir. Ou se querem acrescentar alguma coisa, porque, quer dizer, não sei bem se vocês têm experiência neste contexto, querem dizer alguma coisa? Ou se têm novas dúvidas também. Sim. Ainda temos aqui Seja, algumas ouvir questões todos para... a falar, vão surgindo outras perguntas. Não, nós temos aqui ainda questões para responder, mas só queria saber se está tudo, se nos estão a ouvir, a ter algum feedback vosso. Escreveram. Laura, Ok. Laura, ainda não respondemos a todas as tuas questões, mas obrigada. Aqui a próxima, que é se a escola tinha psicomotricidade antes. Na minha não havia, onde eu estou. Na minha havia a outra psicometrista que estava a acompanhar o meu caso e há outro caso também que é acompanhado por uma psicometricista, mas pronto, é uma coisa muito... Ou seja, eu não faço nada para a escola. Não compliques, a pergunta é se havia ou não havia. Não, imagina, havia uma Ou psicometricista, seja, mas não há ou sim, psicometricidade. fomos as pioneiras da psicomotricidade naquela escola, sim ou não? Não, porque eu não faço só psicometricidade Não. pura, digamos assim, de ginásio. Sim, não, mas havia um psicometricista, se já conheciam a psicometricidade. Epá, Mas já havia um psicometricista. havia lá um Pronto, psicometricista, ok. mas não havia psicometricidade, pronto. Ok, next. Isto é uma descarga. Na minha já havia, já. Havia já, pela equipa do CRI, há um terapeuta. Nas minhas, numa já havia, na outra não havia. Eu basicamente fui substituir o professor de Educação Física. Por isso é que eu estava a dizer aquilo. Mas foi a própria escola que procurou a psicomotricidade. Pois, é isso que eu ia dizer. Mas é comum Não, quando há não áreas... gostavam da Educação Física. Acho que chega a ser um pouco comum haver áreas complementares e às vezes quando falha um profissional vão-nos buscar a pensar que o vamos substituir. Já me aconteceu noutro contexto de intervenção, não como professor de Educação Física, mas por isso é que eu estou a dizer, como há muito... Nós somos complementares a várias áreas, né, dentro das terapias, e às vezes isso acontece em diferentes contextos. Sim, mas a mim nem foi substituir no sentido de substituir mesmo, foi no sentido de trazer algo novo e adaptado às crianças. Ela era mesmo O que para aconteceu foi que Exato. havia Educação Física, deixou de haver e preferiram a psicomotricidade porque é Sim, mais sim. adaptada às crianças. Não foi Assim- aquela substituição do género, ela vai fazer a mesma coisa. Exato. É assim, no meu caso, a ideia deles era um bocadinho essa, embora que eu não podia fazer a mesma coisa, porque foi... Ou seja, um fisioterapeuta saiu e eu entrei. Portanto, não podia fazer... Tudo a ver. Mas para eles Não, tinha. mas no contexto de envelhecimento nós trabalhamos em conjunto, a equipa, quando é possível. Sim, E eles na mas não altura... tem massagem, Pronto, mas exato. isso também não é para aqui, mas é só para dizer que às vezes podemos ser confundidos. Em relação a como são apresentados os objetivos e benefícios da psicomotricidade neste meio, é outra questão. No meu caso, como é que estes objetivos e benefícios foram apresentados? Principalmente os objetivos. Porque assim, já havia uma necessidade e algumas problemáticas identificadas, nomeadamente a nível comportamental e emocional destas crianças. E também nós ali temos muitas crianças com absentismo escolar. Portanto, foi um bocadinho para colmatar estas dificuldades e estas questões. Foram os principais objetivos da proposta
da escola aberta, das sessões de psicomotricidade, até porque alguma das crianças já estavam connosco no projeto, mas nós queríamos abranger ainda a mais crianças uma resposta. E, portanto, foi esse o grande objetivo. Os benefícios, agora estamos aqui em quarentena, mas eu comecei em outubro, se não estou em erro, com as sessões, e os benefícios são que os miúdos começaram já a ter mais motivação dentro da sala de aula, a serem mais participativos. Eu tive ali 2 ou 3 casos com crianças que não se identificavam consigo próprias, porque também abrange várias nacionalidades e às vezes há ali umas crises de identidade. Isso é curioso, ou seja, acabam-se por inibir, tanto em sala de aula como fora, ou seja, aqui na interação, tanto com o professor como com os colegas. E isto começou a ser combatido, ou seja, estas crianças começaram a expressar-se mais, mesmo com o professor, começaram a ir brincar mais com outros colegas. Houve aqui também alguma diminuição já de alguns comportamentos mais agressivos, portanto, aqui há pequenas coisas que se foram notando e que os professores, lá está, nós em conversa de intervalo, em momentos entre sessões, eles iam dando esses feedbacks e pronto, os benefícios estavam a ser esses até o momento, que era, estava a cumprir os objetivos que tinham sido traçados. Em relação ao absentismo, esse é um desafio, é um objetivo que é mais difícil, porque tem que ter também aqui uma grande articulação com as famílias e nem sempre é fácil, e não é mesmo nada fácil. E como eu trabalho com outras etnias, pronto, isto tem aqui muito impacto nesta questão do absentismo. E se a família também não nos ajudar, digamos assim, nós não podemos obrigar a família, não vamos buscar o miúdo a casa, ou muitas vezes os miúdos já estão em casa, então é ajudar os pais no seu trabalho. Portanto, é um objetivo, o absentismo é um objetivo que talvez não tenha sido, ainda não tenha tido benefícios, portanto nós ainda não conseguimos combater essa questão. Eu acho que se calhar aqui o que a Laura queria saber era como é que como é que tu, como psicometricista, apresentas os objetivos e os benefícios da psicometricidade num novo meio que não conhece a psicometricidade? Acho eu, se calhar, não sei. Laura, queres esclarecer aqui? Eu também percebi isso. Pois, eu acho que é... Porque imagina, eu quando tive... parte já respondi a isso. Sim, com o âmbito preventivo da creche e pré-escolar. Ok. Sim, tem a ver também com... Exatamente. Ok, sim, tem a ver com o foco da intervenção. Pois, porque isso que a Laura está a dizer foi exatamente antes de eu ter este trabalho, foi o que eu senti, e é o que a Paula estava a dizer, que como é que eu mostro à escola que eu sou uma mais-valia e que eu sou diferente da educação física ou da ginástica. Sim, convém ser adequado ao tipo de intervenção. Pronto, eu acho que é isso, é tipo mostrar à escola ou à associação, ou seja o que for, o que é que realmente, o porquê de que nos devem contratar e porque é que nós somos diferentes. Eu acho que era isso que ela devia saber. E isso, sinceramente, Laura, vou-te dizer, também é uma dificuldade que eu tive na altura e pronto... felizmente ou infelizmente não tive necessidade depois de ter que falar diretamente com nenhuma associação ou escola, porque ninguém me respondeu, claro, quando enviei as propostas. Acontece. Para vos dizer, nessa altura eu... Desculpa estar-te a interromper, mas só agora que a Lídia estava a dizer isto, quando muitas portas se abrem, às vezes abre uma janela, portanto é importante também... Não, quando muitas portas se fecham, abre-se uma janela. É isso. Desculpem, o meu cérebro está um bocadinho... Sim, mas muitas portas se fecham, abre-se uma janela. Eu percebo o que é que a Laura estava a perguntar e a tua dúvida, sem dúvida... mas eu também sinceramente não te consigo explicar, porque não tive a necessidade de fazer isso e de ver na cara das pessoas se estão a compreender ou se percebe que realmente nós temos benefícios. Mas também consigo me pôr do lado das escolas, principalmente quando são creches pequenas, aquelas semi-privadas ou algo do género, que não podem, como a Paula estava a dizer, não podem, às vezes não é porque não querem, às vezes não podem ter mais do que
um profissional, ou seja, profissional. exatamente, ou temos educação física ou temos psicomotricidade, não dá para ter os dois. E aí como é que tu dizes, não, mas eu sou melhor, eu trago mais benefícios para os Eu acho nossos que aqui alunos. não podemos dizer que somos melhores que Não, ninguém. temos de fazer benefícios. Na minha visão, Somos na minha visão nós complementamos-nos. Eu, por Sim, acaso, mas quando tive estás no com- início, as primeiras semanas também sentia que os professores, eu falava e eles não percebiam muito do que é que eu fazia, e então fui explicando, e aqui não sei se eu respondi à questão ou se vou responder, não sei se estou a perceber bem a questão, mas é a questão de o desenvolvimento psicomotor afeta, não sei, tem grande influência na aprendizagem destas crianças, e é a mensagem-chave que eu transmito desde o início aos professores, e vou dando exemplos daquilo que eu vou fazendo, ou coisas que eles me questionam. Olha, esta criança tem isto, e então faço aqui uma analogia daquilo que eu faço de intervenção e da importância que aquilo vai ter no contexto de sala de aula. Não Sim, sei se é está a isso. ser claro para vocês. Sim, é isso. Mas pronto, mas aí tu já estavas dentro do contexto. Imagina, quando tu vais vender, digamos assim, Pois, é isso que eu ia dizer. aí é que está a grande dificuldade. Quando tu vais vender Sim. a tua profissão ou o teu projeto, como é que tu te fazes ouvir e fazes perceber que realmente a psicomotricidade tem esse Olha, impacto? Por acaso hoje eu tive... É complicado. É complicado. Sim, é um desafio, mas vem a calhar que hoje tive assim uma conversa com a minha coordenadora, estivemos a falar, e há uma frase e acho que é muito o que nós estamos aqui a falar, acho que parte muito aí. É um desafio, não é fácil, mas é agirmos com convicção daquilo que nós somos e do nosso potencial enquanto psicometricistas. Porque se nós acreditarmos no nosso trabalho... Não, mas é verdade. Esta frase ficou um bocadinho na memória, que é agir com convicção. Porque se nós não acreditarmos naquilo que estamos a fazer, naquilo que estamos a propor, mais ninguém vai acreditar. E acho que isso é um ponto de Sim, partida. mesmo a forma como tu falas, não é, com os educadores ou os professores, também te mostrar um bocadinho de confiança não é, no teu trabalho. Sim, confiança e Mas mostrar Nós exemplos. até podemos não perceber nada, mas se tivermos Exato. Sim, mas Quem acredita vai. É assim, o podcast, não estamos em podcast, mas o podcast surgiu um bocadinho porque eu sempre fui, e como todos os psicometricistas, mas eu sentia que era a única psicometricista no mundo a ter inseguranças e a passar por aquelas fases e momentos. Mas fui recebendo alguns feedbacks e recebendo algumas questões e eu comecei, ok, mas eu não sou a única pessoa no mundo que já passou por isto. E agora, pronto, eu já tenho alguns anos de prática, 3, 4, já não sei bem. Já foi há uns anos, 3, 4. Quando é que saímos de Vila Real, Lídia? Pai, em 2015, não foi? É 2015. Há 5 anos, então. Não, mas comecei a trabalhar em 2016. Mas Há pronto, 4. eu acho que era isso que O que é que eu ia dizer? Já não sei o que é que eu ia dizer com isto. Interrompi-te. Estava a falar das inseguranças. Isto surge um bocadinho por aí, porque para nós, lá está, cada um de nós tem a sua experiência e é sempre bom esta partilha para nós fazermos sentir que nós não somos os únicos a passar por isto. E também é dos principais objetivos para qual isto está a acontecer. E eu acho que muita gente, ao contrário de nós as duas que vivemos e respiramos psicomotricidade e psicometricistas, porque Não temos mais um colega de casa. Exato, numa casa de 4 pessoas, 3 são psicometricistas, portanto. Credo. Exato. Às vezes já para de falar sobre isso. Mas pronto, ou seja... Pois, porque a verdade seja dita, o vosso tema de conversa ao fim do trabalho é esse. Sim, às vezes, exato, sim. mas pronto, A mas por partilha um lado de é casos. bom ou não, é isso que eu ia dizer. Às vezes há a partilha de casos. Olha, o que é que tu fazias com isto? Exato. Olha, tive esta situação hoje, fiz assim, o que é que achas? Pronto, é isso que eu ia dizer, porque ao contrário, exatamente é o que eu ia dizer, ao contrário de nós que temos essa oportunidade e indo ao encontro que estavas a dizer das experiências, há muita gente, há muito psicometrista que não têm colegas psicometricistas, não têm amigos próximos ou pronto, que calhe conversar e portanto acho que realmente Sim, mas não a Ana tenham, teve uma boa ideia em fazer isto das experiências. não tenham vergonha ou medo de questionar. Eu acho que é bom. Paula, não sei se queres acrescentar alguma coisa nesta questão ou se... temos aqui outra que é a abordagem inicial às dificuldades de aprendizagem específicas e as principais dificuldades. Eu não trabalho diretamente com DAEs. Eu acho que a Paula é a única, não é? Se não estou esquecida. Eu estou a trabalhar. A Raquel, se calhar, mas ela Pois, não Sim, a Raquel também... Sim, a Raquel também tem muitos casos, mas ela não pôde estar, infelizmente.
Quer dizer, então, tu responder a esta questão aqui, qual é a abordagem inicial às DAEs e as principais dificuldades? Mas é assim, as DAEs ainda é um mundo muito complicado, porque é muito pouco compreendido pelas pessoas em geral. Porque pelos professores muitas vezes são consideradas crianças preguiçosas, não é? Não se chega ali ao fundo da questão muitas vezes e se percebe que há ali uma dificuldade. E por outro, quando percebem que há uma dificuldade, dizem sempre que é dislexia. É sempre dislexia. É sempre. Sempre dislexia. Coitada das crianças. Em muitos casos até pode ser, porque a dislexia é a DAE mais comum. Sim. Pronto. Ou é mais diagnosticada, de que se calhar pode não ser a mais comum, não é verdade? Pois as crianças podem ter outras que nunca chegam a ser diagnosticadas. Mas é aquela mais conhecida, não é? E então os professores dizem sempre que é dislexia. Há pouco tempo entrei para uma clínica e comecei a acompanhar uma menina porque supostamente o problema era uma disgrafia. A escrita era imperceptível, a mãe tinha essa preocupação. Na possível ela vai entrar para o 5º ano, que é completamente diferente, porque ela vai ter um professor diferente a cada disciplina, enquanto que agora tem uma professora para tudo, e a professora dá as abébias, né? Pronto, vai deixando. Mas já a passar para um contexto diferente, e essa que é a grande preocupação da mãe e do psicólogo. Pronto, e então encaminharam para mim. Eu finalmente, antes das escolas terem fechado, consegui falar com a professora e percebi que não é só a parte motora da escrita que tem ali um problema. A professora disse-me que ela troca as letras, o B, o D, o P e o Q, e outras também, não consegue passar do pensamento para a escrita, para um texto. E ela disse-me logo, eu acho que isto é dislexia, E depois eu fiz perguntas mais específicas da dislexia, então, e diga-me lá, como é que é a leitura? Ela consegue ler bem, de forma fluente, compreende aquilo que está a ler? E ela, sim, ela é espetacular, ela consegue rever tudo aquilo que leu. É dislexia. É mesmo muito Eu tenho aqui parte da leitura, uma questão. Se calhar pode não ser uma dislexia, pode ser uma desortografia, como é aparenta, por aquilo que me disse. Mas ninguém estava a trabalhar isso com a criança, nem havia essa preocupação, não é? Porque a preocupação da mãe é a parte da letra não ser lida. Eu tenho uma, não sei se já terminaste, Paula. Eu tenho uma questão para ti, no sentido da conversa. Tem a ver com isto? Tem, porque estavas a falar e surgiu-me. Porque Mas diz. Já sabem que as minhas luzinhas estão sempre a acender. Mas porque eu tenho algumas crianças que elas não têm diagnóstico, mas de facto têm ali algumas dificuldades na escrita ou na leitura. Pronto, depende. Tenho ali alguns casos específicos, mas não têm diagnóstico. E aqui o que eu sinto é que, a nível psicomotor, estas crianças ainda estão muito imaturas. Então eu queria te perguntar se tu sentes, em termos do desenvolvimento psicomotor, qual é que é a influência nestas questões? Se realmente é... Como é que eu hei de explicar? Se é a imaturidade no desenvolvimento... realmente a aprendizagem, é isso? Se é a imaturidade do desenvolvimento psicomotor que leva a que haja uma dislexia, uma descalculia. O que é que tu tens a dizer sobre isso, de acordo com a tua experiência? Influencia. Não é que, sim, que influencia, Sim. que... Também isso é o que nós defendemos. Influencia, isso não leva a que quero exista, perceber porque de as que DAEs forma são é que ela... neurológicas de que e forma são é que ela intrínsecas vê. à criança, não é? Pois é, essa questão. Mas influencia, sim. O que eu tenho verificado, e por acaso agora também vou começar a falar disso na minha página, depois se alguém quiser ir ler, faça a publicidade, pronto, é que isso acontece, porque a verdade é que o desenvolvimento psicomotor influencia em grande medida a aprendizagem escolar. Porque vamos ver uma coisa, é assim, nós aprendemos pela experiência. Sim, mas se calhar não fiz bem a questão. A minha questão é se podemos dizer, ou seja, a questão de quando uma criança é diagnosticada, se de facto é realmente uma dislexia, ou uma descalculia, ou uma desortografia, ou se é uma imaturidade no desenvolvimento psicomotor. Estás a entender o que eu quero dizer? Se não pode haver aqui uma confusão. Entendes o que... Era mais essa a questão. Que há influência, isso, pronto, eu sei. Se não soubesse, estava mal. Também há um problema nesta área, porque assim, há as DAs e há as DAEs. E elas são muito confundidas umas com as outras. Uma coisa é, por exemplo, temos um menino com PHDA e que, devido às características da própria perturbação, depois desenvolve dificuldades na aprendizagem. Aí, provavelmente, o foco da intervenção vai ser ao nível das características da PHDA, que depois vão melhorar outras coisas. Outra coisa é termos uma criança com uma DAE, por exemplo, uma dislexia,
em que está a parte da descodificação afetada, pode estar também a compreensão, etc., mas geralmente o foco é a descodificação. Sim. E o nosso foco de trabalho tem que ser por aí, não é? E é preciso distinguir isto, mas por isso é que eu também acho que é muito importante a nossa presença nesta área, porque nós não precisamos trabalhar de acordo com os diagnósticos, não é? E às vezes os diagnósticos podem ser uma grande rasteira e só atrapalham muitas vezes. Nós vamos naquela de, achamos que é uma dislexia, a criança pode não estar diagnosticada até, mas vemos algumas características que parece e depois vamos trabalhar por aí e podemos estar a trabalhar mal. Exato. Porque há outras coisas que estão a levar a essa dificuldade. Por isso é que eu acho que, principalmente na aprendizagem, é ver as características da criança, que dificuldades é que ela tem, como é que elas se expressam e ir por aí, não tanto, quer dizer, nas EAs e em tudo. Pois, era o que eu ia dizer. Eu normalmente só vejo ou só tendo a olhar para um diagnóstico ou para um relatório no final de eu ver a minha observação, para não ter uma influência. Sim, eu ainda ontem estava a ver um vídeo e era sobre isso dos diagnósticos, e acho que é como a Paula estava a dizer, que felizmente, quer dizer, mas nós e eu acho que os outros profissionais também deviam ser assim, que não nos devemos reger pela presença ou não do diagnóstico, e caso haja um diagnóstico, de nos regermos só por aí, que realmente nós temos que fazer a nossa observação, a nossa avaliação e perceber realmente quais são os pontos fortes e menos fortes da criança e conduzir a nossa intervenção por aí. Porque, aliás, o que eu vi, o vídeo era sobre o autismo e nós sabemos que, pronto, para além das outras perturbações, que no autismo, quanto mais precoce for o diagnóstico e a intervenção, melhor serão os resultados no futuro. Mas aqui também é a mesma coisa. Se nós estamos à espera que fechem um diagnóstico, estamos a perder tempo útil de intervenção. Eu, na minha opinião, o diagnóstico é mais para nós conseguirmos ter... Não é questão... Acho que não é mais para termos em atenção a alguns aspectos. Por exemplo, às vezes pode ser necessária a medicação, há ali alguns comportamentos mais agressivos que podem surgir. Ou seja, algumas informações que são importantes. Mas muitas vezes o que um diagnóstico acaba por fazer é rotular uma criança, uma pessoa e pronto. Sim, quer dizer, hoje em dia eu acho que assim, o diagnóstico não é igual para todos os miúdos, não é? Há autistas totalmente diferentes uns dos outros. Sim. Como outra patologia qualquer, não é? Dislexia também, não é? Sim, e às vezes também pode haver diagnósticos errados. Sim. Acompanhar o menino. São os falsos portanto, positivos, como psicóloga não acreditamos que é aquele o diagnóstico. Porque há ali muitas outras questões cognitivas que não batem com... não batem com o diagnóstico. Coitadinha. Não é? Por isso também... Quero atenção. Por isso também, nesses casos, é importante lá estar ir às características. Se eu fosse guiar pelo diagnóstico da criança, eu provavelmente não ia fazer uma intervenção tão adequada para ela, neste caso. Porque nós estamos mesmo desconfiados que aquele diagnóstico não está certo. Mas estes diagnósticos têm muito que se diga. Por exemplo, os pais querem muito que as crianças tenham um diagnóstico. Tem um diagnóstico, é. Eles procuram muito isso e, por exemplo, no autismo eu tenho reparado que às vezes chega ali aos 3 anos e ainda não há um diagnóstico, ou aos 4, ou assim, porque os médicos também gostam muito de ir deixando andar um bocadinho, pronto. E eles procuram de forma sedenta porque querem mesmo saber o que é, não é? Não há aquela noção de que, pronto, o diagnóstico é importante, até por causa dos decretos e da aplicação das leis e isso tudo, mas depois para a intervenção é assim, para o trabalho que os pais podem fazer com as crianças, o diagnóstico também não é assim tão importante, não é? Mas isso também já tem que haver uma relação entre técnicos e pais para fazê-los compreender isso, não é? Sim. Se eles forem só ler pelo que está na internet, claro que o diagnóstico é mega importante. E o diagnóstico é que dita tudo, basicamente. É um complemento, eu acho, mas não deve ser o foco da intervenção, na minha opinião. Não. Eu também acho que não. Em relação àquilo que estávamos também, a questão da imaturidade do desenvolvimento psicomotor versus o diagnóstico, o que é que tu sentes na prática? Tipo, são visíveis estas características, esta imaturidade nestas questões? O que é que tu sentes? Ai, desculpa. Olha, é para o... Pois é. Nós também não estamos a cumprir a distância. Agora, olha, azar, já foi. Eu também noto isso. Por exemplo, esta menina que eu trabalho, ela já tem 10 anos, sim, mas nota-se uma imaturidade a vários níveis, não só em termos das competências académicas, mas mesmo em termos emocionais. Óbvio que esta criança também tem ali muitas questões por trás familiares. Pois, exato. Pronto. Pois, a maior parte dos meus miúdos são todos ali, com contexto familiar desestruturado.
completamente. Exatamente. Ela atualmente não tem um contexto. Eu tenho um caso de um miúdo. Estruturado, mas já passou por isso. Eu tenho um caso. Eu tenho vários casos que ninguém imagina, mas o mais recente que me chocou um bocadinho foi um miúdo. Os pais divorciaram-se, não são de cá, divorciaram-se e mandaram o miúdo para a avó aqui para Lisboa. Ou seja, não quiseram saber mais. Yeah. Não, a sério, eu estava a pensar porque ele já me tinha contado isto, mas já nem me lembrava. Eu tenho vários casos, pronto, assim, complicados. Tenho casos em que a mãe está noutro país e mandou o miúdo para Portugal com uma tutora, sei lá. Quer dizer, isso do outro coisas. país depende do país que for, porque eu conheço muitos casos, principalmente quando são angolanos e isso. Está bem, mas é um miúdo de 5 anos, não, 6, 7 anos. Sim, eu compreendo. Quer dizer, em termos emocionais, estas crianças. Sim, sem dúvida. Mas, por exemplo, um dos casos que existe na escola onde eu estou, inicialmente foi assim: ele vivia em Angola com a família, pronto, nem sei se ele tinha cá algum familiar. E veio cá para Portugal à procura de. Os pais vieram, aliás, a mãe veio com ele à procura de melhores condições de intervenção e de apoio e tudo mais, não é? Porque em Angola, apesar de eles virem de um contexto muito diferente, ou seja, é uma família com muitas posses e tudo mais, pronto, é um extremo da Angola, não é? Veio para Portugal à procura de melhores condições. Mas sim, neste caso não é à procura de melhores condições, é a despachar um filho. Tipo, pronto, mas pronto, estou a dizer que também existe o outro lado, que eles mandam, entre aspas, ou vem só um dos pais cá para Portugal à procura de melhores condições, mas sim, é como estás a dizer, depois aquele teve um impacto emocional no miúdo tremendo, que sentia muita falta do pai. Mas há casos que tem que ser, não é? Nesse sentido, os pais estavam a fazer o melhor para o miúdo. Exatamente, mas pronto, e tem os dois lados da moeda, eles vieram à procura do melhor, que depois refletiu-se que não foi o melhor e o que aconteceu, basicamente, tiveram todos que se mudar para Portugal. Todos, quer dizer, pai, irmão, a irmã e mãe e tudo, porque realmente a família ficou destabilizada, não é? E é complicado, mas pronto, sim, mas o que estás a dizer também... Sim, é diferente, sim. São contextos familiares diferentes. Paula, não sei se tens aqui mais alguma questão a dizer sobre eu acho que faltava as dificuldades. O contacto inicial, se não estou em erro. A abordagem inicial às DAEs A abordagem inicial. e as dificuldades. A abordagem inicial deve ser avaliação, provavelmente. Não sei se é mesmo esse o objetivo, mas já agora falo disso. Acho que a avaliação da nossa parte nas DAE é muito complicada, porque, quer dizer, nas DAE é em tudo, na verdade. É confusa, não é? Mas... não sei se é ser confusa. A questão no sentido de escolhermos qual é o melhor instrumento e o que é que vamos... Não, e não é só, por exemplo, nós damos instrumentos na faculdade, damos no mestrado, mas eu pergunto-me até que ponto é que um psicometricista pode aplicar aqueles instrumentos. Eu acho que isso é só para nós Eu acho que isso é só para nós termos mais ou menos noção das capacidades da criança. É só para... É o que nos vão transmitir, é que são avaliações informais. Sim. Não é? Sim, por exemplo, nós demos o Cognitive Assessment System, que é tipo espetacular, mas aquilo é da psicologia, aquilo não é nosso, nós não podemos aplicar aquilo. Por isso, em termos de avaliação, eu vou sempre aplicando a BPM, sempre, porque eu não quero inventar na avaliação, não é? Eu não quero estar a entrar num campo que, posso não estar a... Sim, mas podes construir uma espécie de checklist com base em vários instrumentos e ver se aquilo é cumprido ou não. Pois, não fazes isso. Eu já cheguei a fazer, não neste contexto, mas às vezes tipo em instrumentos... A aprendizagem não faço. Quer dizer, eu neste contexto não fiz, mas às vezes há determinados pormenores que nós precisamos de ver se aquilo realmente acontece ou não, mas lá está, mesmo só um carácter, uma avaliação muito informal só para te basear depois mesmo a intervenção. O que... e também temos... Desculpa, diz. Fala. Também temos de ter atenção a uma coisa, por exemplo, às vezes chegam-nos meninos que já têm uma avaliação feita no hospital, no centro de desenvolvimento ou qualquer coisa assim. E essa avaliação foi feita num contexto que qualquer das formas é estranho para a criança, não é? É um único momento da vida da criança em que se tira ali conclusões e que podem ser conclusões completamente erradas. Por isso, em certa parte, lá está, é muito importante a nossa observação, como estavas a dizer, Ana, e dentro do que faz sentido a avaliação. Eu não gosto muito de fazer muitas avaliações porque acho que é muito saturante para as crianças. Sim, eu também faço mais em carácter da Exato. observação. Eu geralmente já venho com uma avaliação de desenvolvimento,
depois pego, por exemplo, em partes de um instrumento Pois que é eu isso. preciso só para ter informações mais específicas. Pois de é, era o que eu alguma coisa. estava a dizer. Pois, e Exato. é isso que eu ia dizer. Desculpa. Não, termina. Não, é só que, Para não é assim, alongar. primeiro duas coisas. Primeiro, realmente, eu tenho de trabalhar muitas vezes em contexto escolar, mas nunca acompanhei nem trabalhei com DAEs e, sinceramente, não é uma área que me sinta à Por vontade. acaso vou ter que ir fazer umas revisões, porque estou a ter um caso agora Acho na que é uma quarentena. área fácil de compreender. Exato. Eu Mas já trabalho em já DRs. ando a ler em silábico. Porque eu lembro, eu dei tanto na licenciatura como no mestrado, tipo, das duas vezes é como, não, nada, é tipo, entra a 100, sai a 200, foi uma cadeira muito difícil para mim, mas gosto de trabalhar no contexto escolar, mas pronto, não é com as DAEs, portanto não tenho qualquer hipótese de falar sobre isso. Mas o que eu ia dizer sobre as avaliações, o que eu às vezes faço é como, não é questão de avaliação, mas para eu me ver o que é que faz ou não faz. Uma avaliação informal. Exato, uma avaliação informal. É. É pela observação, ou então... Mas isso também eu consigo fazer porque eu normalmente trabalho quase sempre de 1 para 1, ou seja, eu não tenho, por exemplo, como a Raquel tem Sim, eu também. não sei quantos casos, Sim. mas... Quem é daquele tem imensos. Pronto, e que não era possível com o tempo, não é? Mas, por exemplo, eu que tenho feito só de 1 para 1 quase, vou vendo alguns daqueles instrumentos que nós aprendemos e vou tirando partes daquilo que eu quero ver se consegue ou não consegue fazer, que é para depois eu conseguir traçar um plano de intervenção. Pronto, é só isto. Nós já respondemos a todas as questões que recebemos. Eu não sei se têm alguma pergunta. Se Eu não posso mexer a cara. foi claro para vocês. Gostava de receber algum feedback vosso, se for possível. Quer dizer, acho que nós gostávamos. Eu não. Claro. Estou a Vai, brincar. né, agora? Estou a brincar. Eu tenho aqui uma Ana no encontro, mas eu gostaria de Tem saber... duas até que eu também. Não. Pois é isso, é que Mas entrou uma Ana há pouco e não foi ninguém que me mostrou interesse. Eu tenho aqui a lista e não estou a ver. Só para saber deve ser humana qualquer coisa. se ela se pudesse identificar, só para eu tentar associar a alguém. Ana. Olá, Ana. Olá. Olá. Podes dizer... Ana Tomás. Ok. Não tenho aqui. Não, foi que... Fala comigo. Tu há bocado mostraste-me uma Ana Eu Tomás. acho. Então não acrescentei aqui no caderno. Ela é que não pôs aqui na lista. já sei. Depois tu há bocado mostraste-me Já uma Ana sei. Tomás. Ok. Desculpa, Ana. Foi tudo claro para vocês? Há alguma coisa que esperavam ouvir e que ainda não tínhamos abordado? Oh, Paula, tu estás aí numa... A gata adora. Mesmo. Quero atenção, coitadinha. Alexandra, quem é que... Gostei imenso, obrigada pelas partilhas. Quem é que daqui trabalha em contexto escolar? Vocês, qual é a vossa experiência? Há quanto tempo estão no meio, caso estejam a trabalhar? Pronto, as pessoas não gostam de falar connosco. Acho que foi muito bom, a iniciativa. Obrigada a nós por terem interesse também em participar e estar aqui neste bocadinho. Esta partilha. Se tiverem alguma sugestão, algum interesse em ouvir falar sobre outro tema da psicomotricidade, deixem nos comentários para eu também poder tentar responder em próximos episódios. Gostei muito de aprender sobre o meio novo. Boa, Laura, ainda bem. Conseguimos cumprir o objetivo. Ou seja, a Laura não trabalha no contexto. Encontrei Quase escolar. mas através de uma clínica. Pois a Raquel, ela trabalha em clínica, mas não está cá. Mas também há o contacto dela, o e-mail, eles foram disponibilizados. Vocês podem entrar em contacto connosco. Sim. Neste caso, com cada uma de nós. A Mariana vai ver qual é o e-mail da Raquel. Eu agora não o tenho aqui, não sei de cor. Mas envia-lhe uma mensagem ou e-mail e faz das tuas questões. Acho que também seria uma mais-valia partilharem alguma coisa. Então, tenho realizado acompanhamento.
Vocês não conseguem depois, eu vou ter que ler. Vocês conseguem os comentários? A Lídia e Paula. Toda a gente consegue, acho eu. Ok. É que isto é novo para mim. É um então... bate-papo. É bate-papo. Ai, que... Agrupamento, ok. A Laura, sim, ok. Uma sugestão para um próximo tema. O que é que vocês gostavam de perceber melhor? Alguma curiosidade? Mas algum contexto novo? Ou mas dentro do mesmo contexto, algum tema mais específico? Pois é isso que ia perguntar, se era sobre o mesmo contexto ou não. O que eu costumo perguntar é questões... Eu tinha um professor que era questões, dúvidas e... Já sei o que é que ele dizia. Não, mas curiosidades que vocês tenham ou questões menos esclarecidas, digamos assim. Ou inseguranças que tenham e pronto, gostavam de ouvir a experiência de outros psicometricistas. O psicometricista é online. É online, como está a correr. Ui! Ok. Quer dizer, podemos continuar. Olha, é mais um live que nós temos aqui. Com este tema. É mais uma tarefa, é um desafio. Pelo menos eu sinto que trabalho mais horas. Mas isto eu tenho trabalhado, creio, nossa. Por exemplo, a Mariana está aqui a dizer as principais dificuldades de trabalhar com adolescentes neste contexto. É outro tema ou queres... Eu estou com adolescentes também, é um grande desafio. É outro tema ou queres falar agora? Não, vai ser outro tema, nós também já estamos. Sim. Ok. Está bem, desculpa. É também que tem de acabar. Sim, nós temos 40 minutos para estar no Zoom. Por acaso estamos a cumprir. Eu acho que já passou 40 minutos. Não sei. Já deve ter passado uma hora, então são 6:15. Sim, mas nós tivemos aquele atraso, coisa e tal. Não sei que horas. Aqui a dificuldade em trabalhar com adolescentes neste contexto, é o contexto escolar, mas no âmbito preventivo, terapêutico ou no geral? Adolescentes. Eu trabalhei uma vez com adolescentes e virei para nunca mais. Eu estou a trabalhar com adolescentes, mas em contexto social, através do projeto da associação, e por acaso estou a gostar. Mas eu compreendo a tua dor, Paula. Eu também já estive, quer dizer, não estive a trabalhar, foi tipo em situações muito pontuais e tenho muita dificuldade em trabalhar com eles porque eu tenho 1,55 m e eles depois, pronto, eles têm mais 55 quilos que eu, sou rapariga e pronto, eles não têm... Eu também era só adolescentes, vinham de meios muito complicados. Eu acompanho duas, mas acompanhei... Ok, Mariana, obrigada. O rapaz e a mãe tinha-me dito, olha, se ele não gostar, se ele quiser desistir, não acho que é por causa de si. Eu, está bem, mas tipo, ignorei um bocadinho e fui. O miúdo nunca mais apareceu, porque ele não gostava de sessões com mulheres. Tudo que era psicometricistas, terapeutas, outros terapeutas. Mesmo a professora de música desistiu de música porque sou uma professora. Isso tem eu faço o trabalho com adolescentes em contexto social, através da associação, como estava a dizer, através do projeto. Não faço sessões de psicometricidade propriamente ditas, mas pronto, desenvolvo algumas dinâmicas com eles e é um desafio e é giro. São um grupo de adolescentes de etnia cigana, é muito giro, é diferente, só um deles é que é caucasiano. Mas é um bom tema, sim. Porque adolescentes é um mundo, a adolescência. Nem eu pensava gostar de... Quer dizer, não é que gosto... É um contexto novo que estou a descobrir com adolescentes são mais complicados. Desculpa. Em contexto clínico. E a minha filha fala mais. São maiores que eu. Olha, a Mariana está contigo. Pois, pronto, é isso. Mas pronto, eu também... Mas é complicado mesmo assim. Eu para cá, agora estou-me a lembrar... Eu acho que também é da fase de... Pronto, a adolescência é aquela fase da caca, não é? Pronto. Eles têm a mania e pronto, e eu acho que é muito complicado. Depois, ainda por cima, com patologias associadas, sobressai essa parte. Eu trabalhei com autismo, com adolescentes com autismo, e aí sim, eu tinha um bocado de medo porque eles eram o dobro ou o triplo de mim. Por acaso, os adolescentes... E às vezes eu ficava, ai meu Deus, se eu não conseguir, se eles algum dia tiram uma cadeira para cima, eu não sei como é que eu vou fazer, porque eles tinham mesmo capacidade para me pegar e só preciso arrumar-me contra uma parede. Sim. Eles às vezes tinham crises, eu felizmente nunca assisti a nenhuma porque eram críticas. Sim. Porque os meus colegas eram todos homens, só havia mais uma colega rapariga, então conseguiam gerir ali e controlar esta força que eles têm nas crises.
Mas eu às vezes imaginava-me, se fosse comigo, eu não sabia, eu acho que ficava entalada numa parede, não sei. Sabes que eu, por exemplo... Mas é um desafio, precisamos, lá está, também aquela questão que foi falada num dos episódios de sabermos, eu acho que foi contigo, sabermos onde está o nosso limite, no sentido se nós somos ou não capazes de estar a intervir. Sim, tu falaste da mudança, que deixaste o outro caso. Sim, já percebi. Pronto, não estava a comentar. Que deixaste um caso porque sentiste que já não estavas... Pronto, que já não era adequada a tua intervenção com aquela pessoa. E acho que nestes casos é um bocadinho assim. Se nós não estivermos confiantes da nossa intervenção ou da forma como podemos controlar uma crise... Que instrumentos costumam utilizar com adolescentes? O ideal é sempre pedirmos ajuda pronto, porque se não nos sentirmos confiantes a fazermos o que estamos a fazer, em questões em que exige aqui um bocadinho de segurança, torna-se mais complicado. Mariana, sobre aqui estás a dizer os instrumentos que costumamos usar com os adolescentes. Eu talvez faça um podcast adolescente. É assim, eu no meu caso, uma das adolescentes que eu acompanho, eu faço ação juntamente com o professor de Educação Física. E eu usei uma escala de movimento, mas já não sei o nome dela, mas posso procurar. Eu, nos meus casos também, quando estou a falar em adolescente, eu estou aqui a falar mesmo na fase inicial. Eu fiz uma check. Não, eu vou preparar aqui uns episódios onde nós podemos abordar estas questões, porque já temos aqui algumas questões nesta linha da adolescência e como intervir com nesta fase de vida. Sim, mas como ela está ali, se calhar é para agora. Ela está a dizer, é assim, Mariana, eu não aplico instrumentos. Eu também, a única coisa que eu apliquei foi a BPM e alguns itens do ABC ou de coisas assim, que apesar de serem para idades muito inferiores, o caso que eu tinha exatamente, os casos que eu tinha à minha frente tinham tantas dificuldades que era adequado. Portanto, e sinceramente nem sequer tiveram sucesso em grande parte. Há uma também... Eu quando trabalhava com autismo... A bateria também tem a ver com o estado do desenvolvimento do lançamento, do... Sim, tem o ABC e o... Não sei o nome, nem tenho aqui. Eu quando trabalhava com adolescentes... com autismo, nós utilizávamos a técnica ABA, portanto era muito específico, nós tínhamos um modelo muito específico. Eu neste momento não aplico instrumentos, mas de acordo com o que a Paula também disse há pouco... Body skills, o que estás a falar é o body skills, acho eu. É um bocadinho também usarmos o que temos validado neste caso para a psicomotricidade, por exemplo, a bateria, a psicomotora, e fazermos uma observação mais informal. E claro, ir sempre pegando aqui alguns instrumentos. Eu agora também não sei nomes, porque como nunca apliquei. Sim, mas também depende do que é que tu queres avaliar. Na base das questões mais socioemocionais, aqui as questões da resiliência. Como era a parte motora mesmo. As questões da resiliência emocionais. Eu tinha mesmo muitas dificuldades nessa parte de coordenação ao manual, de coordenação ao pedal, e é muito a bateria e assim. Não é só te adaptar, mas pode senão também já apliquei a ECA e a EPR, dependendo da idade, que é para perceber em termos de autonomia, em qual é a idade de vida ali, o que é que eles são ou não são capazes de fazer. Mas pronto, é isso. Eu normalmente faço sempre um bocadinho um mix para ter noção mais ou menos do que é das capacidades. Eu, de acordo também um bocadinho pela experiência no geral, eu acho que antes de escolhermos ou aplicarmos qualquer instrumento, temos que perceber bem que pessoa e qual o contexto dessa pessoa que temos à frente, para depois então conseguirmos adequar o melhor da nossa avaliação ao instrumento ou escolher o instrumento que mais adequado para essa pessoa, para esse adolescente neste caso. E aliás, eu normalmente na primeira sessão, quando dava assim sessões, eu faço assim livre, olha, bora. Eu também e assim, eu não faço logo a avaliação na primeira. Que é para eu perceber, para já que é para a pessoa não pensar, para a criança não estar ali, agora vou ser avaliado. E verdade seja dita que a vê-los, por exemplo, mesmo crianças, os adolescentes nem não foi o caso. Mas nos miúdos, quando eles estão a brincar livremente, percebe-se muito os fatores que eles têm
Dificuldade porque estão mais descontraídos, como tu dizes. Pois é isso. Eu deixo estar à vontade com algum material e tal, e assim já consigo perceber. E com a jovem que acompanhei também, a primeira sessão foi mesmo só da observação da aula, que não foi nada porque ela não faz nada. Ok. Não sei se há mais alguma questão, senão se calhar vamos terminar, a não ser que mais alguém tenha alguma coisa para falar sobre o contexto, ou seja, como funciona a psicomotricidade em contexto escolar. Eu vou deixar ainda uma imagem que resume um bocadinho, tem algumas palavras-chave sobre como é que realmente funciona a psicomotricidade. Isto não é nenhuma fórmula mágica, mas são alguns aspectos a ter em conta e que nas nossas experiências eles se verificam, são comuns. E eu vou disponibilizar isso no grupo. Nas redes sociais ainda não sei se vou, porque acho que não faz sentido. Não sei, vou ver. Ainda não sei. Eu queria pedir-vos, eu não sei se vocês viram no grupo, há uma parte das unidades, que agora está para definir unidades no grupo. E está lá uma que é o feedback da rúbrica 5 experiências num contexto. E eu agradeci imenso se vocês fossem lá deixar responder, só para eu ter uma noção. Estás-te a rir, Lídia? Não sei porquê. Para ter mais uma vez o vosso feedback, mesmo sobre o encontro de hoje aqui, o que é que vocês acharam? Se acharam que foi útil, se acharam que não valeu a pena. Também porque, pronto, isto tudo é novo e sem o vosso contributo também nós não estaríamos aqui. Eu estaria. Com a realmente, já estamos quê? Já vamos para a 6ª semana de quarentena. Meu Deus. Nem me lembres, por favor. Isto não está para acabar. Não sei se querem dizer alguma coisa, Laura, Mariana, Ana, ou se nos podemos despedir. Gosto desta coisa de estarmos a falar, tipo assim. Mas é estranho não estar a ver mais ninguém. Não, mas tipo, estamos aqui a conversar. Eu ficava aqui a tarde inteira a falar sobre cenas. Ai não, eu tenho coisas a fazer ainda. Não é? Eu ficava aqui. Eu para falar, Olha, amanhã... Como é que é? O que a Ana está para aí ter? Amanhã, dia 19 de Abril, sabem que dia é? Não. Diz tu. Alguém sabe dos convidados que estão aqui? Gostei muito de fazer o questionário, obrigado pelo menos. Amanhã, alguém Ainda sabe? não digas, dia 19 de Abril. Exato, dia do psicometricista. No Brasil? Verdade. No Brasil. Há aqui uma questão que não falámos, eu só queria reforçar. Mas sim, é o dia do psicometricista amanhã, portanto, celebrem o nosso dia, não é? Da melhor forma. Há aqui uma coisa que eu queria reforçar, é só para fazer um reforço, que foi partilhado um livro, uma referência de um livro num dos episódios, nomeadamente no da Paula. Eu acho que era importante, Paula, tu mostrares o livro só para reforçar a importância dele para quem trabalha neste contexto ou quem tem curiosidades, as vantagens. Fala um bocadinho, não sei se queres dizer se é uma vantagem ou não, só assim um feedback muito rápido sobre o livro. Mas a Paula tem uma coisa a falar sobre isto, não tens? Um post Do livro? Tem. Então recomenda. Estás a ver? Então pronto, então direciona aí. Se vale ou não vale a pena? Porque foi uma das referências nos episódios, foi este livro. A Mariana diz que tem um livro. A Mariana diz que é espetacular. Eu por acaso ainda não consegui ler. Das perturbações do desenvolvimento, neurodesenvolvimento. Por isso, acho que é importante para quem trabalha nesta área. Reparei, fala da descalculia, etc, não fala? Fala das ainda não cheguei lá. Estou a adiar. Mas este é aquele tipo de livros que não é para ler uma vez. Amiga! É um livro de consulta, não é? De um terapeuta. Até está sublinhado. Espera aí. Até está sublinhado e tudo. Agora, quando é que o sublinhou é que já não sabe. Não, por acaso, esta cor foi ontem. Que só ontem comecei a sublinhar a laranja. Ok, pronto, vamos então nos despedir. Façam então o vosso feedback, se faz favor. E pronto, se tiverem mais alguma questão, estejam sempre à vontade para contactar. Eu para já vou deixar ainda o grupo aberto. Não sei o que é que vai surgir daqui futuramente. Vamos ver que novas ideias correm.
Já tenho aqui mais algumas sugestões, dúvidas para falar e para expor, porque acredito que também sejam outras dúvidas de muitos outros psicometricistas. Eu tenho uma pergunta. Alguém se importa... Não se cala. Também digo, Desculpa. pô. Não, é a última pergunta. Quando vamos dizer adeus à Ana, tenho uma pergunta. Não, Tenho uma proposta. Alguém se importa de que esta... quer dizer, o vídeo está gravado, não é, no Zoom. Alguém se importa da sua divulgação pública? Ou autorizam essa divulgação? Tanto de, pronto, a videochamada em si, como da voz. Eu não. Porque eu recebi alguns comentários de pessoas que não podiam estar presentes e perguntaram se depois era possível divulgar, mas eu quero ter o vosso consentimento. Embora que... É só porque é questão que aparecem os nomes.